Temos uma entrevista importante agora aqui no Bastidores CNN, uma aliada de primeira hora de Jair Bolsonaro, a líder da minoria, a deputada federal do PL, Bia Kicis, que está generosamente aqui nos estúdios da CNN Brasil, em Brasília. Boa tarde, deputada. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, a senhora conhece muito bem Jair Bolsonaro. Ontem, a nossa âncora Débora Bergamasco trouxe uma informação que o inquérito coloca a informação de que Jair Bolsonaro teria pleno conhecimento de um plano para assassinar Lula. Pelo que a senhora conhece Jair Bolsonaro, ele daria aval para um plano de assassinato? Bom, primeiramente eu quero cumprimentá-los, Uribe, Tainá, um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta diretamente, delírios de uma democracia que já foi totalmente rompida, não é? Imagina uma coisa dessas. Quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que isso é absurdo, impossível e digo mais, né? Estão se esquecendo que ele, na verdade, foi vítima de uma tentativa de assassinato que quase, por muito pouco, não ceifou a sua vida. Agora, eu queria um pouco mais da sua interpretação, deputada. A senhora é deputada federal pelo PL de Jair Bolsonaro. Esse indiciamento, ele recai também sobre outras figuras, inclusive trazendo para o bojo aí das investigações outro deputado federal, é o caso do Alexandre Ramagem, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Como é que fica a imagem do PL diante desses indiciamentos e mais, como é que vocês estão recebendo as informações? O relatório ainda não foi publicizado, mas a gente tem alguns relatos do que virá e a gente está acompanhando 1 ano e meio informações que são trazidas em operações recorrentes da Polícia Federal no que diz respeito a essa trama golpista. Como é que o PL lida com essas informações que estão sendo divulgadas e com a expectativa da publicidade do relatório final, já sabendo que recai sobre figuras de peso do partido? Nós estamos há mais do que 1 ano e meio, Tainá, nós estamos há mais de 5 anos, quase 6, se não me engano, em fevereiro ou março, completará 6 anos do inquérito do fim do mundo, um inquérito que foi aberto sem a participação do Ministério Público, por um tribunal que não tinha competência para tratar desse inquérito, não é? Então, são quase 6 anos que a gente tem assistido à ruína da nossa democracia, aos pouquinhos, né? Porque você não tira nem a liberdade, nem você acaba com o Estado de Direito de uma vez. Isso vem em doses homeopáticas, só que vem se acelerando de uma forma muito grave ultimamente. Aliás, eu disse para muitas pessoas que após a vitória do presidente Trump, haveria uma urgência, uma pressa, de se acelerar toda a maldade, o máximo que pudesse, porque eles sabem que tem pouco tempo até o dia 20 de janeiro para continuar fazendo as maldades que eles têm aí em mente. Eu quero dizer que essa história é toda muito fantasiosa. Eu, por ser da área do direito, eu vou colocar assim de uma forma bem simples para qualquer pessoa entender. Como se fosse uma história, vamos imaginar aí uma pessoa meio distraída que entrasse num prédio para pegar o elevador e aí o ascensorista perguntasse: pois não, senhor, para qual andar? E ele respondesse: tanto faz, eu já errei de prédio mesmo. Então, por ser jurista, eu aprendi desde o primeiro dia de sala de aula que você precisa das formalidades do processo para que aquele processo possa ter validade. Então, estão aí os garantistas que resolveram desaparecer, os advogados garantistas, a prerrogativas, os ministros, os juízes que sempre se disseram garantistas, estão mudos ou até passando por cima das garantias, esquecendo que essas investigações, elas começaram de forma errada, estão sendo conduzidas, lideradas por um juiz que é vítima, ele é juiz, ele é promotor, ele é tudo, investigador, e ele jamais poderia estar à frente, até porque toda investigação começa pela polícia e não pelo juiz. Vamos pensar também que foi instituído no Brasil
até por pressão, inclusive internacional, o juízo de garantias. Sabe para quê? Para separar a figura do juiz que vai julgar um caso do juiz que acompanha uma investigação, que defere provas cautelares. O juízo de garantia ele é feito exatamente para que não se contamine depois o processo. Aqui, tudo já começa contaminado. E então, eu falei ontem numa entrevista que eu já não tenho confiança alguma nas decisões que saem do Supremo Tribunal Federal, que são referentes a qualquer um desses inquéritos ilegais, abusivos. Esse, então, desse suposto golpe, não é? Ele chega a ser fantasioso, ridículo. Você imaginar militares altamente capacitados que teriam acesso a armas armas de grande volume, armas muito assim letais e que não tinham acesso a um carro. Eles dependeriam de um táxi para cometer lá os crimes que dizem que eles iriam cometer. Então, tudo isso é absurdo, além do que nós não conhecemos o relatório. Ele é vazado para a imprensa por trechinhos. Então, tudo isso vem sendo preparado há muito tempo e com a vitória do Trump, e também o resultado das eleições municipais aqui, sentiram aí apertar o calo e a necessidade de ir para cima com muito mais força, com muito mais agressividade e pondo por terra, né, mais uma vez, dando um golpe aí mortal no Estado de Direito. Líder, eu gostaria de olhar um pouquinho para o Congresso Nacional, porque depois que a Polícia Federal falou no plano de assassinato de Lula, alguns parlamentares entraram com pedido para arquivamento do PL da anistia. A senhora acha que há justificativa de arquivamento ou ele tem de ser discutido novamente? Olha, estão fabricando todo tipo de narrativa para tentar arquivar esse processo, né? Esse projeto de lei da anistia, que é a coisa mais importante que a gente precisa fazer para pacificar esse país. Vamos lembrar que lá atrás tivemos guerrilheiros, terroristas, pessoas que explodiam caixa eletrônico de banco, matavam civis, matavam militares e que foram, né, anistiados. É a tal da ampla, geral e restrita anistia que favoreceu a muitos que hoje estão aí no poder e estão gritando sem anistia. Vou dizer uma coisa, essas pessoas que hoje se beneficiariam e se beneficiarão da anistia, assim que o projeto for finalmente aprovado e estiver em vigor, a maioria delas são pessoas que não cometeram nenhum crime. Tem algumas que cometeram crimes sim, mas crimes de menor potencial ofensivo, que quebraram vidraças, depredaram o plenário da Câmara, quebraram também vários objetos no Palácio do Planalto, no Supremo. Essas pessoas precisam pagar pelos seus crimes, sim, mas é crime de depredação de patrimônio público, crime que seria punido talvez com alguma medida de assistência social ou no máximo 3 ou 4 anos de prisão, então não começariam sequer no regime fechado. Então, e seriam julgados na primeira instância, jamais no Supremo Tribunal Federal. Então, como eu falei, entraram no prédio errado, agora não interessa para que andar que vai. A Juliana Lopes e o Pedro Venceslau vão se juntar à entrevista falando direto de São Paulo. Deputada, eu passo a palavra para a Juliana Lopes primeiro. Líder, muito obrigada pela entrevista. Queria puxar pelo um ponto que a senhora trouxe agora, que eu sei que a senhora acompanhou muito de perto a apuração das eleições americanas. E eu queria entender como é que vocês enxergam essa conexão agora da posse de Donald Trump com essas pautas do PL, né? Porque tinha um partido muito animado com o retorno de Trump à Casa Branca e agora tem algumas pautas que entendo que vocês vão tentar articular de alguma forma. Qual que é essa conexão e como é que isso pode ajudar o PL? Bom, a conexão principal é que, assim como o presidente Bolsonaro e nós da direita aqui no Brasil, dos partidos de direita, e o presidente eleito Donald Trump, somos pessoas que lutamos pela verdadeira democracia. Não é a democracia relativa, a democracia que você diz que usa para
combater e violar os direitos fundamentais, a democracia de verdade. Pessoas que lutam pela verdade, que lutam pela liberdade, que são contra a censura. Então, o Donald Trump, a gente sabe que os Estados Unidos são um farol para os países democráticos, os países ocidentais, as democracias ocidentais. Mas tem uma coisa muito mais importante do que isso, porque isso pode parecer uma coisa um pouco assim, né, muito abstrata, o Donald Trump dos Estados Unidos. Vamos lembrar que ele tem na sua equipe agora, né, que fará parte do seu governo, o Elon Musk. O Elon Musk foi vítima diretamente desses inquéritos do Alexandre de Moraes, esses inquéritos ilegais, inconstitucionais e imorais, não é? E também, além dele, né, teve a Starlink, que também teve a personalidade jurídica totalmente desprezada, teve um confisco de dinheiro de uma empresa americana para cobrir as multas ilegais a outra empresa americana, forçaram cidadãos e empresas americanas a descumprir a legislação que proíbe a censura. E simplesmente também tem uma outra personagem aí, que é o Jason Miller, que é um dos principais assessores do presidente Donald Trump. Está ao lado dele em todas as imagens que você olhar durante a apuração. Jason Miller, que era um grande empresário, que foi fundador do Gettr, uma plataforma também de rede social, ele veio ao Brasil para participar de um CPEC, se não me engano, em 2021, e após estar com alguns parlamentares, esteve comigo, depois esteve com o presidente Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, quando ele estava retornando à sua casa nos Estados Unidos, ele foi detido no aeroporto por ordem de Alexandre de Moraes, que queria saber o que ele tinha conversado com o presidente Bolsonaro, queria saber o que ele tinha vindo fazer aqui, parecido com aquele português, aquele jornalista que também foi detido no aeroporto, né, no dia 25 de fevereiro, também com aquela grande manifestação. Só que o Jason Miller, ele é um dos principais assessores do presidente Donald Trump, amigo, homem de confiança. E vocês podem ter certeza que, além de tudo isso, navios iranianos atracados no Brasil, navios sancionados de guerra, navios de guerra sancionados e que foram atracados no Brasil, nada disso vai passar em brancas nuvens. E aí, a cerejinha do bolo, Dona Janja mandando um belo fuck you para o Elon Musk, isso também não vai passar em brancas nuvens. Pedro Venceslau. Deputada, em 2018, quando Adélio Bispo tentou assassinar Jair Bolsonaro, a esquerda dizia que ele era um lobo solitário e a direita, os bolsonaristas, de que ele fazia parte de uma conspiração por algum momento da vida ter sido filiado ao PSOL. Agora inverteu. Esse homem-bomba foi filiado ao PL, disputou uma eleição para vereador e a direita agora diz que ele é um lobo solitário, enquanto a esquerda tenta dizer que ele faz parte de uma organização. Como é que faz para adaptar o discurso? O que mudou? Por que o discurso era um em 2018, tanto para a esquerda quanto para a direita, e agora é outro em 2024? É que a gente não é adepto da teoria de que se os fatos não corroboram a minha narrativa, danem-se os fatos. Não, nós olhamos para os fatos. Lá atrás, Adélio Bispo, ele era uma pessoa sem recursos financeiros, ficou hospedado numa pensão, num hotel. Ele tinha diversos telefones, ele tinha computadores e ele teve uma rede de advogados que surgiram de helicóptero, avião a jato e que foram tomar o seu caso. Estavam muito preocupados com o pobrezinho do miserável que não teria dinheiro para pagar advogado e se apresentaram ali para socorrer e lhe dar toda a assistência jurídica. Além disso, ele não pôde, o seu telefone não pôde ser examinado pela justiça, né? Houve logo uma ordem para que não ficasse acessível, assim como dos seus advogados, e aí ele foi tratado como um lobo solitário maluco, ficou internado e acabou aí a investigação, né? Não foi mais para frente, ficou por isso mesmo. E ele tinha sido, sim, filiado ao PSOL e tem um outro fato importantíssimo, aliás, dois. Um deles que, um pouco antes, não sei se meses ou semanas antes, ele tinha ido num clube de tiro no sul do Brasil, não sei se Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, atrás do Carlos Bolsonaro que estava lá. Então, uma pessoa que não tinha dinheiro, mas que tinha acesso
ao roteiro, à rotina, e era capaz de acompanhar, ir atrás do Carlos Bolsonaro, depois do Bolsonaro. Mas uma outra coisa mais importante, tinha um registro de uma entrada dele na Câmara dos Deputados, no mesmo dia e momento em que ele estava em Juiz de Fora para assassinar o Bolsonaro. Alguém produziu um álibi para ele. Então, já fica claríssimo que ele não estava sozinho, ele estava agindo pelo menos com mais uma pessoa. Eu acredito muito mais, acredito que tem uma organização por trás dele. No caso do Francisco, se não me engano, ele havia concorrido pelo PL quando... Antes do Bolsonaro se filiar ao PL. Todo mundo sabe que o PL, que a gente até chama de PL raiz, né? Dentro do nosso partido tem o PL raiz e tem o Bolsonaro, os bolsonaristas raiz. Todo mundo sabe que o PL não era um partido de direita, era um partido mais de centro, um partido que não tinha ligação alguma com Jair Bolsonaro. Bolsonaro entrou mais de um ano depois do o rapaz que acabou se explodindo ter concorrido pelo PL, né, a um cargo de vereador. Então, todo mundo sabe também, a nossa vice-governadora Celina Leão disse que no WhatsApp dele apareciam mensagens como: se Lula e Bolsonaro têm amor ao Brasil, devem deixar a vida pública, largar a política. Ele não tinha nenhum apreço especial ao Bolsonaro, ele não era bolsonarista. Essa é mais uma narrativa, dentre tantas outras mentirosas que foram feitas, que já quiseram colocar no colo do Bolsonaro e dos bolsonaristas também as explosões de fogos de artifício que ele fez na estátua. Não foi nem para alguém, foi na estátua, e depois a única pessoa que acabou ferida e morta foi ele mesmo. Não teve nenhum outro ser humano que tenha sido ferido ali. Então, as diferenças são gritantes. Então, eu quero dizer, não tem que ter nenhuma preocupação em mudar o discurso é o mesmo. O discurso é o seguinte: dê-me os fatos e eu vou te dar a minha interpretação, a minha compreensão dos fatos. Obrigada, deputada Bia Kicis, pelo tempo e pela conversa aqui no nosso Bastidores CNN. Até uma próxima. Muito obrigada.